Olá a todos. O grupo é composto por Erivan, pelo Gustavo, pela Yasmine, pela Jéssica e pela Viviane. Nós vamos apresentar o trabalho de embalagens ativas e inteligentes. O mercado consumidor, ele está cada dia mais exigente, somente quando se trata de saúde e impactos ambientais, né? Então, com isso, o mercado de embalagens de alimentos e bebidas, ele vem se reinventando a cada dia para melhor atender as expectativas do consumidor, tanto no aspecto da saúde, quanto nos impactos ambientais sobre como determinados consumos interagem na sociedade. E um dos setores que mais inova dentro do setor de embalagens de alimentos e bebidas é os setores de embalagens. E de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, embalagem alimentícia é um invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou não, destinada a cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificadamente ou não, matérias-primas, produtos semi-elaborados ou produtos acabados. Incluído dentro do conceito de embalagem, se encontram as embalagens primárias, secundárias e terciárias. As embalagens, elas vão ter diversos objetivos, mas os principais estão entre acondicionar e proteger o alimento das interações com o ambiente externo. No entanto, ela também tem outras funções, como ser uma fonte de informação ao consumidor e também de atração a esse consumidor. E sendo as embalagens uma fonte de garantia de segurança alimentar e também de informação ao consumidor, as inovações giram em torno desses aspectos. Dão espaço, portanto, ao surgimento de novas tecnologias que são denominadas embalagens ativas e ou inteligentes. E o que são as embalagens ativas? As embalagens ativas, elas vão apresentar as mesmas funções básicas das embalagens passivas, que são as embalagens comuns, como acondicionar, proteger e informar. E o diferencial das embalagens ativas está na interação benéfica com o alimento. Então, ele vai ter agentes capazes de melhorar o desempenho da embalagem e vai interagir com o produto. E as interações podem ser tanto químicas, físicas ou microbiológicas. E sempre com o intuito de aumentar a vida de prateleira ou preservar a qualidade nutricional ou a melhorar as características sensoriais. Ou também pode ser os três fatores juntos. E as embalagens, elas surgiram devido aos fatores intrínsecos e extrínsecos relacionados aos alimentos, já que os agentes internos e externos dos alimentos, eles facilitam a deterioração desse alimento, né? Então, como o mercado atual, ele apresenta diversos tipos de embalagens ativas, ele vai ter a finalidade de agregar a praticidade e a inovação. E já as embalagens inteligentes, elas são embalagens também que vão ter as mesmas funções básicas, né? Tanto das ativas como das comuns, porém ela vai trazer mais informações na sua embalagem. Ela vai fazer um monitoramento da interação do alimento junto com a embalagem. Então ela vai tentar entender o que está acontecendo dentro do alimento, né? As modificações tanto químicas, físicas ou microbiológicas dentro do alimento, também quanto o externo, né? Como o ambiente está afetando aquele alimento. Então ele vai apresentar condições de qualidade e segurança desse alimento, já que ele vai informar como o produto ele se encontra antes do consumidor consumir determinado tipo de alimento. Pode passar. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de embalagens e vou falar um pouco sobre as embalagens ativas. Bom, elas interagem com os alimentos acondicionados, ou seja, com o conteúdo que está dentro dessas embalagens, e elas podem estar agregadas às suas matérias-primas para estimulação de performance. E temos alguns exemplos. Absorvedores de gás etileno. Elas são em forma de sachê, elas contêm permanganato de potássio, onde essa substância vai captar as moléculas e aumentar a taxa de saída do gás da embalagem, o que vai desacelerar o processo de maturação e vai aumentar o tempo de vida de prateleira de frutas e hortaliças. Temos os absorvedores de oxigênio, que são também sachês. Eles vão absorver o oxigênio, que está como em forma de pó, e aí
esse composto químico que vai estar no sachê, ele é a base de dióxido de ferro e zeolite. E aí eles são capazes de garantir maior tempo de conservação dos alimentos. E eles podem ser utilizados como agente antifungo, antioxidante, principalmente em cortes cárneos, frutos do mar e alimentos cozidos. Agentes antimicrobianos comestíveis. Na maioria, é constituído de amido e açúcar. Eles protegem e preservam o alimento, além de liberar os compostos que atuam como antimicrobianos. E aí, nesses agentes antimicrobianos comestíveis, são adicionados alguns ingredientes naturais, que é muito conhecido, que a gente tem o consumo diário, como a pimenta, a canela, o tomilho, o orégano e o manjericão, porque eles ajudam a inibir e a retardar o crescimento microbiano. Temos também, mesmo seguindo nessa linha, uma embalagem biodegradável de fécula de mandioca e com mais um antimicrobiano natural que ainda é pouco explorado e que o Brasil seria, se fosse em questão de produção, o Brasil seria muito favorável pela grande plantação e produção de mandioca. Também temos os materiais sintéticos que vêm dessa parte. Eles não são muito utilizados com fins antimicrobianos, que é o caso dos filmes plásticos aditivados, que, além de não ser comestíveis, eles podem migrar substâncias para o alimento. Então, essa parte tem que ter um pouco mais de cuidado. Os controladores de umidade são fundamentais para evitar a proliferação de micro-organismos deteriorantes ou patogênicos. Essa embalagem ativa ela vai evitar mais a condensação de água. E aí, esse controle de umidade pode ocorrer pela sílica em gel, pelo propilenoglicol e pelo álcool vinílico. Emissores de etanol. Esse tipo de embalagem vai ajudar a preservar produtos como pão e bolo. O sachê contido nesse tipo de embalagem absorve a umidade e libera vapor de etanol, fazendo com que haja conservação desses alimentos. Os emissores de dióxido de enxofre. Eles vão inibir o desenvolvimento de fungos, bactérias, reações enzimáticas e não enzimáticas e também vão agir como antioxidantes. Pode. Bom, agora as embalagens inteligentes. Elas vão fornecer informações sobre as condições de armazenamento e vão monitorar a qualidade do alimento acondicionado. E aí também temos alguns exemplos. Bom, a embalagem completa. Essa embalagem ela vai mudar o desenho à medida que o alimento ou a bebida vai se estragando. E aí, vamos dizer que a embalagem ela é toda branca, e aí, à medida que o alimento vai se estragando, ela vai ficando vermelha. Então, temos esse tipo de embalagem. E aí, quando ela vai ficando vermelha, quer dizer que o produto já está começando a ficar impróprio para o consumo. Etiqueta tátil. Ela vai fornecer informação tátil, ou seja, quando a superfície ainda estiver lisa, quer dizer que o alimento ainda se encontra fresco. Quando essa mesma embalagem tiver com alguns relevos, que você passar muito, vai com alguns relevos, é sinal de que esse produto já não está mais próprio para o consumo. A lata com serpentina de gás. Dentro da lata vai existir uma serpentina com gás carbônico. E aí, no momento que a lata é aberta, o gás é expelido rapidamente e vai promover a redução de temperatura. A bebida pode passar de 30 para 4 graus em apenas 15 segundos. Caso você compre alguma bebida e esteja quente por algum motivo, ou chegou a você até algum motivo, e essa lata contém a serpentina de gás, esse problema será resolvido. Sensor químico e de pH vão interagir com a atmosfera interna e vão detectar a presença de gases, umidade e outros marcadores de qualidade. Pode haver etiqueta que muda de cor de acordo com o tempo e a temperatura de conservação, que vai apontar com exatidão se o alimento está pronto para consumo ou não, que é no caso dessa primeira foto que vocês estão vendo da carne, onde tem essa etiqueta em formato de ampulheta. Se
essa parte de baixo ficar toda azul, é porque essa carne já não está mais boa para consumo. Ela já está imprópria, então não é para ser comprada nem ser consumida. Heat Sense é um tipo de sensor que pode ser integrado à embalagem para mostrar os diferentes estágios de maturação de uma fruta e permitir seu melhor aproveitamento pelos consumidores. Na verdade, é uma etiqueta sensível ao gás etileno, que é o gás que é liberado pelas frutas com o passar do tempo, principalmente aquelas frutas que estão no seu tempo climatério, que aí elas liberam mais gás etileno e que vai amadurecer mais rápido. Com isso, essa etiqueta Ripsense ela vai mudar de cor com a quantidade de gás presente no interior da embalagem. Então, quanto mais gás tiver, a cor vai mudando e aí ela vai dar essa indicação de que a fruta já está muito madura. Embalagem fotossensível é uma embalagem que é quando exposta aos raios UV, vai alterar sua coloração, funcionando como um lembrete visual de quando o produto deve ser usado. E aí é o exemplo do protetor solar, que a embalagem é branca e quando ele é exposto já aos raios UV, ele fica azul, então quer dizer que já está na hora de você passar o protetor solar. Etiquetas RFID. São etiquetas com identificação por radiofrequência, vão possuir uma tecnologia para armazenamento de dados, identificação automática de produtos e rastreabilidade, implantados através de um microchip conectados a uma antena. Ou seja, se alguma coisa acontecer com o produto e tudo mais, se você for ver lá na identificação, você vai conseguir ver todos os processos, todas as coisas. Agora eu vou falar sobre aplicações de embalagem do tipo absorvedor de oxigênio. Ela pode ser aplicada em queijos, leite, café, chás, produtos carnes, produtos de panificação, onde esses produtos eles têm uma probabilidade maior de desenvolvimento de micro-organismos. Eles já têm uma microbiota deles mesmos, mas esse absorvedor ele vai inibir esse desenvolvimento, essa proliferação mais rápida. No absorvedor de etileno, são em frutas e vegetais, onde vai ter um maior controle da maturação do vegetal e do fruto. O absorvedor de umidade para frutas e vegetais, produtos congelados e de padaria, que vai inibir o desenvolvimento de fungos e ele vai retardar essa proliferação. O absorvedor de dióxido de carbono, ele é aplicado a café torrado, produtos desidratados, nos secos de modo geral. Os sistemas antimicrobianos são aplicados a alimentos frescos e processados, vegetais, frutas secas, arroz, feijão e produtos de padaria. Sistemas antioxidantes aplicados a frutas e vegetais. Emissão de dióxido de carbono é aplicado a vegetais, frutas, peixes, carnes e aves. E o emissor de etanol é aplicado a produtos de panificação e peixe. Pode passar. Aí, como vocês podem... Na imagem anterior. A outra imagem, sim. Aí, como vocês podem ver, é um filme de antimicrobiano aplicado no pão. E na imagem A, ele está com filme e tem uma vida de prateleira maior. Na imagem B, ele está sem o biofilme e acaba que ele tem uma coloração diferenciada, o que indica a proliferação bacteriana ou de micro-organismos e fungos também. E na imagem C já é o pão completamente embolorado, né? Então, a aplicação desse filme, ele prolonga até 15 dias a vida útil do produto. Pode passar.
Sim, na outra imagem é uma banana que tem um absorvedor de etileno. Ela vai controlar, ele vai absorver todo o etileno liberado pela fruta, já que é um fruto climatérico. Ele continua amadurecendo após sair da planta, da árvore onde ele nasce. E na imagem B é uma banana sem o absorvedor de etileno, ou seja, ela tem sua maturação acelerada. Pode passar. As embalagens inteligentes, elas são aplicadas a frutas, produtos cárneos, como foi relatado anteriormente, derivados de leite, sucos, frutas e principalmente os derivados do leite, já que são mais perecíveis. Como podem ver, essa imagem Hip Sense é uma embalagem sensível ao etileno e a coloração é um indicativo de maturação do fruto. Quando tá vermelho, quando o sensor está vermelho, indica que a fruta ainda está crocante, né? Ela é mais firme. Quando está laranjinha, ela já está iniciando o estado de maturação, está no meio entre crocante e puxando já para o suculento. Quando já está amarelinho, o fruto já está mais suculento, ela já está um pouco mais amolecida e chegando num estágio mais maduro. E quando a etiqueta está verde, é que ela está completamente madura. Então, é um exemplo de embalagem inteligente. A outra são os códigos que vêm para a leitura. Você pode estar, ou alguns vêm QR Code e outros em código de barra, onde pode ser feito monitoramento e saber origem, validade, um rastreamento do produto para conhecimento do cliente. Pode passar. Olá, eu sou Ivan. Eu vou falar um pouco sobre as novas tecnologias que estão sendo aplicadas nas embalagens e desenvolvidas. Como nós sabemos, tecnologias novas são desenvolvidas todos os dias, basicamente, somente agora que estamos nessa situação atual. Está existindo cada vez mais uma necessidade para que o desenvolvimento de embalagens que suprem necessidades desse mundo mais com compras mais online que está ocorrendo por causa da pandemia. A primeira inovação que eu vou falar um pouco é sobre o QR Code, que esse QR Code significa Quick Reading Code, que é um código de leitura rápida. Ele faz parte de uma tecnologia já conhecida de reconhecimento fotográfico, que já tem mais ou menos uns 10 anos, só que ele está sendo aplicado agora nas embalagens para tentar trazer mais uma interação maior do produto com o consumidor, de uma forma a fornecer mais informações sobre o produto, a fornecer questões de validade, produção, utilização, elementos que podem estar presentes e, assim, até avisos em casos de alergias ou cuidados de uso. Essa estratégia é uma estratégia também de marketing, utilizada por algumas empresas, por causa que, através do QR Code, você coloca um link dentro da imagem. E isso você pode redirecionar o consumidor para o site da empresa, que nesse site você pode tentar implementar uma questão de alguma promoção, alguma coisa assim, mas isso é uma utilização secundária. Atualmente está sendo a principal utilização está sendo mais realmente para a questão da informações sobre o produto. E como esse QR Code faz parte dessa, é uma indústria, é uma tecnologia com um certo tempo já, mas que está sendo só utilizada de forma diferente agora em embalagens, ela já é
todos os sistemas operacionais, tanto de celulares quanto de computadores, já vem com ela trabalhada no sistema. Então, você não tem, ela é bem interativa, você tem um acesso direto, rápido. Qualquer celular, hoje em dia, sendo ele de qualquer operador, de qualquer fornecedora, ou tem já a sua leitura automática, e você já pode acessar o link de qualquer celular com uma câmera hoje em dia. Pode passar? Eu vou falar um pouco também agora sobre uma outra tecnologia que está sendo também está sendo trabalhada mais recentemente, novamente, que já é algo que foi desenvolvido há certo tempo, mas está tendo um incentivo maior hoje em dia, devido à questão dessa distanciamento maior entre as pessoas, que as compras online estão sendo mais utilizadas ainda, até compras que antigamente eram feitas pessoalmente, como as de panificação e etc. Aqui temos uma embalagem de atmosfera artificial. O objetivo dessa embalagem é tentar através de um controle controle de umidade e de gases dentro da embalagem, prolongar a vida útil de certo produto, caso de aqui nesse exemplo eu tenho na imagem temos uma que é utilizada para produtos de panificação, com a troca de calor do produto dentro do calor do produto com o ar frio de fora permite com que um produto de panificação que normalmente, quando dentro de uma embalagem tem uma duração às vezes até de um dia ou dois, pode durar até mais. E algumas empresas chegam a alegar até 15, 10 dias de frescor para o produto. Mas isso depende muito de como esse produto de como essa embalagem é implementada. Pode passar. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a aplicabilidade dessas embalagens, tanto as ativas quanto as inteligentes, no mercado brasileiro, né? Elas ainda são pouco exploradas aqui no país. E aí a gente levantou algumas possíveis causas para isso ocorrer. A primeira causa que a gente levantou nas nossas pesquisas é a falta de uma legislação específica sobre isso. Aqui no Brasil, a gente tem processos muito rigorosos a respeito de fiscalização, legislação alimentar. Então, quando a gente não tem uma legislação específica sobre o uso dessas embalagens, elas ficam meio aquéns, porque as empresas podem se sentir inibidas de usar algo e ser embargado, ou certamente simplesmente de não usar por não saber, né, as regras certas a seguir. A gente também tem a falta de incentivo mesmo dessas embalagens, e aí a gente cita essa falta de incentivo, principalmente a falta de incentivo tecnológico no país, a falta de incentivo principalmente em pesquisas. A gente já possui muitos centros dentro de faculdades públicas e federais levantando estudos e alguns testes para desenvolvimentos tecnológicos, mas a gente sabe que no país ciência não é incentivada, né? Então, a maioria dessas inovações ou dessas tecnologias desenvolvidas, elas só vão para frente quando elas são desenvolvidas dentro das próprias empresas, algumas multinacionais e algumas empresas de grande porte, elas têm centros de estudos específicos próprios. Então, quando essas embalagens são desenvolvidas dentro dessas empresas, elas chegam até o mercado, mas isso também não é viável para empresas pequenas, então a gente entende que
demanda muito dinheiro, muito tempo de estudo, e nem toda empresa busca arcar com isso. E quando elas recebem algum incentivo privado para desenvolvimento dentro das faculdades, geralmente elas já saem com algum tipo de patente, ou existem muitas pesquisas que já saem vendidas dentro da... que já são desenvolvidas especificamente para alguma empresa, ou já saem com algum preço específico. Então, isso também dificulta a entrada dessas embalagens no mercado. Outro ponto seria o conceito sustentável, que é pouco difundido no país. Isso porque essas embalagens elas estão intimamente ligadas com o conceito de não desperdício de alimento, de aproveitamento integral dos alimentos, e um conceito de sustentabilidade, já que muitas dessas embalagens, principalmente as inteligentes, elas são feitas exatamente para você não perder o ponto de maturação do alimento, para você saber se a cadeia de frio está sendo respeitada. As meninas também deram um exemplo de embalagens biodegradáveis. Então, é um conceito intimamente ligado com a sustentabilidade, que aqui no país ainda não é firmado e é pouco incentivado. Outra causa que a gente levantou seria a falta de incentivo à agricultura familiar. Isso porque, quando a gente fala de agricultura geral no país, 77% dos abastecimentos agropecuários vem de agricultura familiar. Ela tem uma representatividade muito grande em tudo que chega à mesa do brasileiro. A agricultura familiar hoje ela é responsável pela maior parte dos grãos que chegam até as nossas mesas, e de alguns vegetais, mas, mesmo assim, ela só conta com 14% de financiamento e de incentivos disponíveis. Então, as grandes indústrias, que representam uma parcela muito pequena desse setor agropecuário, ela é focada em exportação. Então, isso praticamente não chega até o consumidor brasileiro. E, por estar focado ao comércio externo, talvez o uso dessas embalagens até seja aplicado, mas a gente não consegue ter essa percepção, porque é exatamente isso, não chega até ao consumidor local, né? E aí, continuando nessa mesma linha de pensamento, a gente tem que o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos industrializados. Então, esse mercado talvez priorize muito mais essas embalagens ativas e inteligentes para o mercado externo do que para o mercado interno. Isso porque elas demandam um custo, talvez uma linha de produção já implementada, ela consiga se manter, mas para você implementar linhas de produções de embalagens diferenciadas, de uso tecnológico, elas têm um custo inicial. Então, as empresas talvez prefiram investir isso para o mercado externo, que elas vão receber em dólar, então vão ter um retorno bem rápido, do que investir no mercado interno, que talvez tenha um déficit aí, ou não consiga esse retorno, que é o caso também da agricultura familiar. Como eles não recebem incentivo, eles dificilmente vão investir em uma cadeia produtiva, de distribuição ou de armazenamento que eleve muito esses gastos. Então, esse é um panorama geral do mercado brasileiro, mas estima-se que essas embalagens, ao decorrer do tempo, comecem a ser mais exploradas e comecem a fazer mais parte do nosso cotidiano, até porque alguns exemplos a gente já consegue ver hoje aqui, atmosfera modificada, algumas embalagens, a gente consegue ver mais as embalagens ativas do que as inteligentes, e a gente também precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque essas embalagens ativas, às vezes, também têm alguns aditivos, e aí entra uma série de discussões se elas são realmente
boas para a saúde ou não, mas, enfim, a gente consegue ver ainda mais a presença de embalagens ativas do que as inteligentes, mas a gente espera que esse setor nacional consiga crescer e consiga implementar essas tecnologias para a gente ter o país não, forte, não só com a exportação, né, mas também sendo o segundo exportador de alimentos com o mercado interno fortificado. Bem, essa então é a conclusão do nosso trabalho, né? A gente vê que as embalagens ativas elas têm um grande potencial de aplicabilidade no mercado. Isso porque elas visam garantir a qualidade e segurança dos produtos, elas estendem o tempo de validade deles, mas combinar, né, essas tecnologias com todo esse processamento, como eu falei, um processamento que precisa de ser ainda adaptado a algumas indústrias, não é toda indústria que consegue implementar essas tecnologias, e aí isso demanda não só tempo, mas também investimento financeiro. Então, é complexo, né, combinar essas tecnologias e as inovações, mas a gente espera que o Brasil cresça. A gente tem um setor alimentício muito forte e a gente espera que esse setor alimentício se desenvolva, né, para além de ser forte, ele ser baseado em tecnologia. Essas aqui são as referências que a gente usou e muito obrigada pela atenção.